Quero saudar a igreja com a paz do Senhor, dizer que para mim é uma grande honra, uma grande satisfação ser instrumento de Deus para transmitir uma porção da palavra de Deus nessa noite. Agradeço a Deus, ao pastor Orides e a toda a diretoria pela grande oportunidade. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Estaremos lendo do versículo 36 ao 43. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 36 ao 43. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: Se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: Dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Diz, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou-lhe. E ele lhe disse: Julgaste bem. Amém? Os irmãos podem assentar. Interessante, irmãos, que quando nós olhamos para essa palavra e para a Bíblia de um modo geral, a Bíblia não nos revela qual era o pecado desta mulher. Ela simplesmente diz que ela era uma pecadora. Mas, estudando mais profundamente a palavra de Deus através da teologia, entendemos que, na verdade, essa mulher era uma prostituta. E se hoje, na sociedade permissiva a qual nós vivemos, uma mulher ter a pecha sobre ela de prostituta é algo terrível? Imaginem naquela época e naquela região, extremamente machista. Então aquela mulher era uma mulher extremamente rejeitada por aquela sociedade, era uma mulher que vivia na marginalidade, e era uma mulher sem esperança de mais nada na vida. Ela não tinha esperança de mais nada, mas de repente ela toma conhecimento que Jesus havia entrado na casa do fariseu. Quando ela tomou conhecimento que Jesus entrara na casa do fariseu, ela viu a grande oportunidade de se ver livre daquela pecha que estava sobre ela. Jesus estava ali, e ela disse consigo: eu preciso ir e entrar na casa do fariseu, eu preciso me encontrar com Jesus, eu preciso ver Jesus, eu preciso ter-me com Jesus. E ela então se enche de coragem, de determinação, e entra na casa do fariseu. Isso poderia custar-lhe a própria vida. O fariseu era um homem separado, era um homem santo diante da sociedade. Uma prostituta jamais poderia se aproximar de um fariseu, quanto menos entrar na casa do fariseu. Mas ela estava determinada: eu vou entrar, eu preciso encontrar com Jesus. Ela viu ali a solução do seu problema. Nós precisamos ter coragem para romper com as tradições do mundo, para entrar na presença de Deus. Essa mulher mostrou para nós como nós devemos fazer para receber de Deus a salvação de nossos pecados. Ela entrou na casa do fariseu, mesmo entendendo que poderia ser apedrejada até a morte, mas o que importava era ela receber de Deus o perdão e ter uma nova vida diante do Senhor. Então ela entra na casa do fariseu, na esperança de ter uma mudança na vida dela.
o salmista, nós vamos ver no Salmo 51, ele dizendo que após esconder o seu pecado, ele confessou o pecado diante de Deus e suplicou o perdão diante do Senhor, porque aquele pecado que estava sobre ele trazia uma angústia, uma aflição muito grande. Irmãos, as pessoas podem se divertir, podem satisfazer os prazeres da carne, podem viver arregaladamente, mas existe um vazio na vida das pessoas que só pode ser preenchido por Jesus Cristo. Por mais que as pessoas, que os homens alimentem a sua carne com as paixões que o mundo oferece, existe um vazio na alma dele. E aquela mulher sentiu um vazio muito grande, porque aquela vida que ela estava vivendo era uma vida que aos olhos dos homens poderia ter sido uma vida de buscar a luxúria, os prazeres da carne, mas na verdade no interior dela aquilo trazia uma aflição de espírito muito grande, uma dor na alma muito grande. E assim é o homem que está afastado de Deus, que procura viver as paixões do mundo. Ele tem um vazio na alma muito grande, e ele busca de todas as maneiras preencher esse vazio. Por isso as pessoas querem se divertir no mundo, por isso as pessoas andam de um lado para o outro procurando se divertir, procurando satisfazer os prazeres da carne, mas ela não consegue, porque no fundo, o homem só é feliz quando ele encontra com Jesus Cristo. Se ele não se encontrar com Jesus, não existe a verdadeira felicidade. E quando nós vimos essa mulher, ela nos deu o exemplo de quê? De arrependimento. Aquela vida de pecado que ela vivia, não mais interessava viver, porque aquela peste era terrível, ela não queria mais viver daquela maneira, ela precisava ser renovada, ela precisava ser transformada. Então por isso ela entrou na casa do fariseu. Por quê? Primeiro, coragem. Segundo, arrependida. Não quero mais viver essa vida de pecado não me interessa mais, eu preciso mudar de vida, eu preciso transformar a minha vida. Por isso ela entrou ali na presença de Deus, buscando solucionar os seus problemas. Irmãos, e ela entrou no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Mateus 11, está escrito nos seus versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo que estava sobre aquela mulher era muito pesado, o fardo que estava sobre a vida dela era um fardo pesado. O pecado é pesado, o pecado traz culpa, sofrimento, angústia, tristeza. Por isso que nós estamos vendo o caos que a sociedade está vivendo, porque não quer dar ouvido à palavra de Deus, não quer ouvir, não quer seguir os mandamentos, os ensinos que diz a Bíblia Sagrada. E quando mais o homem se afasta das doutrinas do Senhor, mais ele se perde na sua vida. Essa mulher estava nos dando o exemplo de humildade. Ela se lançou aos pés do Senhor, e aos pés de Jesus é o melhor lugar para o homem estar. Aos pés de Jesus nós encontramos refrigério para a nossa alma. Aos pés de Jesus nós encontramos a paz que tanto nós buscamos. Aos pés de Jesus nós renovamos as nossas esperanças. Aos pés de Jesus nós temos o compromisso de que nós não estamos à mercê num barco sem timoneiro na vida, mas nós temos um timoneiro que é Cristo, que está guiando a nossa vida. Coragem, arrependimento e humildade. Coragem, arrependimento e humildade.
O homem precisa ter coragem para tomar uma decisão. A partir de hoje, eu quero servir a Deus em espírito e em verdade. O homem precisa se arrepender dos seus pecados. E o homem precisa ter humildade para receber de Jesus os seus ensinos, para que ele possa viver uma vida na presença de Deus. Interessante que nós vamos ver essa passagem, como Jesus ama os pecadores. Ele não ama o pecado, mas Ele ama os pecadores. Jesus deixou ela aproximar-se, o que o fariseu religioso jamais faria. Jamais um fariseu permitiria que uma mulher pecadora, prostituta, se aproximasse dele. Mas Jesus veio para salvar os perdidos. Jesus não veio para os sãos, Ele veio para os doentes. Ele veio para trazer vida, e vida em abundância, para aqueles que estão no mundo do pecado. Ele veio transformar a vida das pessoas. O fariseu simplesmente olhou e disse: agora eu tenho certeza, esse homem não é profeta não. Esse homem não é nada disso que ele fala. Porque se ele for profeta, ele bem saberia qual e quem é a mulher que entrou e está diante dele. Mas o fariseu não entendia que Jesus não só sabia que ela era uma prostituta, uma pecadora, mas Jesus tinha amor pelas almas, amor pelos pecadores. Jesus nunca rejeitou homem algum que chegou diante dele, mulher alguma que chegou diante dele. Os homens podem nos rejeitar, os homens podem fazer acepção de pessoas, mas Jesus te ama como você é. Não importa como você está, venha Jesus, e Ele vai transformar a sua vida. Você vai ser uma nova mulher, um novo homem diante do Senhor. O ensino de Jesus nessa passagem nos mostra quão grande é o amor de Cristo pelo pecador, e como o homem deve chegar a Cristo, de que modo o salvo deve amar e agradecer o Senhor, como o Senhor avalia e recompensa a nossa fé. Nós que estamos aqui hoje diante do Senhor, que um dia fomos alcançados pela graça de Deus. A graça é favor imerecido. Nenhum homem, nenhuma mulher, por mais santo que fosse, tinha merecimento algum diante do Pai. Mas Jesus olhou para cada um de nós, e hoje nós estamos aqui louvando, adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Por isso nós temos que sempre agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me salvou, teve misericórdia de mim, me tirou do mundo das trevas, e hoje eu marcho e ando diante da luz, porque eu estou diante de Cristo. Como o Senhor avalia e recompensa a nossa fé. Quando Jesus viu aquela mulher, Ele avaliou o quanto ela estava determinada a não mais viver aquela vida. E Ele olhou para aquela mulher diferente. O fariseu olhou para ela como uma prostituta, mas Jesus olhou para aquela mulher de uma forma diferente. Ele olhou e disse: esta mulher necessita do perdão. Eu vou liberar o perdão para ela, eu vou transformar a vida dela. E aí, naquele momento que Jesus falou com ela, lá em Lucas, no capítulo 7, no versículo 49 em diante, Ele disse assim, no 50, Ele disse assim: a tua fé te salvou, vai-te em paz. A tua fé te salvou, vai-te em paz. 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram passado, você é nova criatura, você vai marchar diferente, você vai ser uma nova criatura. Ou seja, quando Jesus olhou para ela, vai-te em paz, a tua fé te salvou, o que Ele estava dizendo? Não me interessa mais o seu passado, não me interesso, eu não olho mais para o seu passado. Agora você é uma nova criatura, redimida na minha presença, porque Jesus não veio simplesmente para os justos, mas Ele veio buscar o pecador na sua vã maneira de viver, e o seu sacrifício na cruz do Calvário foi para todos os homens. Jesus
convida a todos os homens que estão cansados e oprimidos com os problemas que a vida oferece a lançar sobre Ele. E Ele promete a nós alívio, descanso e paz. Ele promete alívio, descanso e paz. Ele aliviou o sofrimento daquela mulher. Ele trouxe paz para aquela mulher. Essa passagem nos mostra o quanto Jesus ama o pecador. Aquela mulher necessitava de amor. Ela era mal compreendida. Os seus parentes a rejeitavam. A sociedade queria vê-la pelas costas. Mas um dia ela encontrou um homem diferente, chamado Jesus Cristo, que liberou para ela aquilo que ela nunca sentira na vida. Jesus liberou o amor para ela. Jesus te ama. Jesus ama cada um de nós. Às vezes nós podemos pensar: ninguém me ama, eu sou uma pessoa que não tem amor da parte alguma. Mas eu quero dizer para você nesta noite: Jesus te ama, Ele te vê, e Ele está vendo o seu problema. Ele ama você da maneira que você é, e Ele quer te transformar nesta noite. Aquela mulher necessitava de compreensão. Ninguém compreendia ela, nem mesmo os seus. Alguém pode dizer: ninguém me compreende. Na faculdade ninguém me compreende. No meu trabalho ninguém me compreende. Na minha casa ninguém me compreende. Mas eu te digo: Jesus te compreende. Jesus te entende. Ele compreendeu aquela mulher, compreendeu as suas necessidades, compreendeu os seus problemas, compreendeu as suas dificuldades. Ele entendeu ela. Aquela mulher necessitava de perdão. Todos nós somos carentes de perdão. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não existe ninguém que não necessita do perdão de Deus. Mas aquela mulher se sentia tão culpada, tão oprimida pelo pecado, que ela, no fundo, no seu interior, ela imaginava: eu não tenho perdão para mim, eu não tenho salvação para mim. Mas ali estava aquele que tem poder para perdoar pecados. Ali estava aquele que tem poder para transformar a vida das pessoas, para renovar a vida das pessoas. Jesus estava ali, passando por ali, estava naquele lugar, entrou na casa do fariseu. Com certeza Jesus já sabia que ele iria realizar uma grande obra naquele dia. Enquanto o fariseu perdeu a grande oportunidade de receber a salvação, aquele que se julgava justo e santo, que se julgava maioral, não compreendeu que ali diante dele estava aquele que tinha poder para lhe dar a vida eterna. Mas aquela que estava lá fora, jogada lá fora, sem compreensão, sem entendimento, abandonada na sua vã maneira de viver, rejeitada, entendeu que ali estava a oportunidade de mudança na vida dela. E quando ela entra na casa do fariseu e se socorre diante do Senhor, ajoelha nos pés do Senhor, ela não fala palavra alguma. Ela fica só balbuciando ali, chorando na presença do Senhor. Mas aquele choro, aquelas gotas de lágrimas que caíam dos pés dela, falava muito do que estava no coração dela. E Jesus foi liberando o perdão, foi liberando o amor, foi liberando a compreensão para a vida dela. Aquela mulher necessitava de libertação. No Evangelho de João, no capítulo 36, está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ela estava diante daquele que podia libertá-la. Porque o homem de si mesmo, ele não tem condição de se libertar. Será que o homem de si mesmo tem condição de se libertar do pecado? O homem não tem condição de se libertar dos vícios. O homem não tem condição de se libertar da avareza, do ódio, do orgulho. O homem não tem condição de se libertar de pecado algum. Mas quando ele entra na presença de Jesus Cristo, ali está a redenção dele. Ali está a condição de se ver livre, de ser liberto.
Agora, aquela mulher tinha condições e força para se libertar daquele pecado, daquela pecha que estava sobre ela. Aquela mulher precisava de salvação, como o fariseu também precisava, e como nós precisamos. Todos nós carecemos da salvação. E o Evangelho não tem um outro motivo, se não for em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas aquela mulher estava diante daquele que tinha condições de lhe dar a salvação. Você está aqui hoje, Jesus está aí. Às vezes, eu até disse na escola bíblica dominical, nós oramos falando com Jesus como se ele estivesse distante de nós, mas na verdade ele está aqui diante de nós. A presença de Jesus está aqui. Jesus está andando por cada canto desse lugar, está recolhendo as suas lágrimas, está te libertando, está te curando, está te transformando. O mesmo Jesus que estava na casa do fariseu, o mesmo Jesus que liberou o perdão para aquela mulher, ele está aqui hoje. A glória de Deus está aqui. Eu posso sentir o poder de Deus nessa noite aqui nesse lugar. Aquela mulher necessitava de paz. Como é duro viver nas trevas. O homem que vive nas trevas, ele não tem paz de espírito. Por mais que ele tenha bonança financeira, por mais que ele viva arregaladamente, existe algo nele que ele não consegue ter paz. E nós temos um grande exemplo disso. Grandes artistas, jogadores de futebol, grandes estrelas de Hollywood, acabam suicidando ou terminam no mundo das drogas, porque por mais que ele alcance fama, por mais que ele alcance dinheiro, por mais que ele alcance tudo aquilo que a vida terrena possa lhe conferir, existe algo que somente Jesus pode fazer. Somente Jesus pode preencher o vazio das nossas almas. Somente Ele pode transformar a vida do homem. Então aquela mulher recebeu a paz que ela nunca tivera. A partir daquele momento que Jesus disse para ela: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ou ela simplesmente desceu daquele lugar e saiu e tirou de sobre as suas costas um jugo terrível, uma carga terrível, e agora ela estava aliviada. Ela podia andar de um lado para o outro, ela estava tranquila, porque aquele que tem poder para transformar a vida do homem, havia liberado para ela o perdão dos seus pecados. Aquele que tem poder para transformar a vida do homem, havia dito para ela: vai-te em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, do teu passado não me lembro mais. Agora, da agora para frente, tudo que você fez, eu me esqueço de tudo, eu apago tudo. Os nossos pecados, quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Ele passa uma borracha, apaga todos os nossos pecados, porque foi para isso que Ele foi enviado pelo Pai. Deus olhou para o mundo, viu que o homem estava distante dele, viu que o homem estava fora da sua presença, e Deus precisava resgatar o homem. Deus precisava fazer com que o homem tivesse novamente comunhão com Ele. Então Deus olha para a terra, vê o homem totalmente fora da presença de Deus, o homem fazendo coisas que não agradavam a Ele, vivendo dissolutamente, e Deus olha para a terra, e Ele poderia dizer: vou destruir a terra. O homem não tem mais conserto, mas Ele amou o mundo de tal maneira que Ele disse: vou enviar o meu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para apagar o pecado da humanidade e para trazer de volta o homem à minha presença, para fazer com que o homem esteja novamente em comunhão comigo. A morte de Cristo na cruz do Calvário foi uma morte vicária, uma morte que redimiu a humanidade da sua vã maneira de viver. E nós estamos aqui hoje para engrandecer o nome do Senhor, e sabemos que Ele tem poder para transformar a vida das pessoas. Naquele momento que aquela mulher saiu da presença de Deus, ela saiu renovada em espírito e em verdade. Agora ela podia andar de cabeça erguida, por mais que os homens falassem, por mais que a sociedade a rejeitasse, mas ela tinha uma certeza: o meu mestre, Jesus Cristo, aquele
que tem poder para me transformar, me mudou. Eu não sou mais aquela pessoa. Eu fui transformado, eu fui renovada. É por isso que a igreja do Senhor foi revestida pelo poder do Espírito Santo, que o próprio Senhor Jesus revestiu a igreja, para que a igreja do Senhor continue a pregação do Evangelho. E pregando o Evangelho, ela está trazendo boas novas, boas notícias. E as boas novas, as boas notícias estão redimindo, transformando o homem da sua vã maneira de viver. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados me não lembro. Aquela mulher experimentou a justiça de Deus. Deus é justo. Às vezes, a sociedade poderia olhar para aquela mulher e dizer: como pode? Ele está recebendo aquela mulher. Como pode? Mas Jesus veio e foi para isso, para trazer esperança aos desesperados, para trazer esperança àqueles que estão fora do plano da salvação. Ele não olhou para aquilo que o homem tivera feito, mas ele olhou o quê? Que nós carecemos da graça de Deus. Coloque-se de pé, irmãos. Certa feita eu estava pregando o Evangelho para um primo meu. E um primo meu, muito dado a leituras filosóficas, espiritualista. E nós estávamos passando diante de uma igreja Assembleia de Deus, enorme, ali na cidade de Araguari. E eu comecei a pregar o Evangelho para ele. E ele falou assim: eu não entendo vocês. Eu passei ali no centro Caminho da Luz ali, estava uma fila de gente para receber cesta básica, uma fila de gente para receber medicamento. Vocês ficam lá só pregando o Evangelho e nada. Eu olhei para ele e disse assim: a partir do momento que o homem aceita Jesus como Salvador, ele não vai mendigar cesta básica não. Ele não vai precisar de ficar em fila recebendo ajuda não, porque Jesus cuida dele. Jesus cuida daqueles que andam na sua presença. Quantas pessoas que eram miseráveis, que estavam na sarjeta, mas um dia elas encontraram Jesus, e hoje são empresários, profissionais liberais, homens e mulheres de sucesso, porque Deus, além de salvar a nossa vida, nos dá a vida eterna, Ele também transforma a nossa vida na terra. Nós somos abençoados. Por isso que lá em Mateus 6,33, eu não me canso de dizer, está escrito: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será acrescentado casa, carro, emprego, saúde, tudo que você precisa, porque a palavra de Deus não volta vazia, ela é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz. E essa palavra é uma palavra que o Senhor zela por ela. Jesus zela pela palavra dele. E esta é uma noite de salvação. Às vezes você pode estar pensando: não existe esperança para mim, não existe mais solução para mim. Mas eu quero dizer para você: o mesmo Jesus que transformou a vida dessa mulher, Ele está aqui nesta noite. Quem quer encontrar com esse Jesus nessa noite? Vem cá, vem, pode vindo. Esses que levantaram as mãos aí, pode vir. Aleluia, Jesus. Aleluia. Senhor, meu Deus e Pai, mais pessoas levantaram as mãos. É preciso coragem, determinação. É preciso coragem para romper com o mundo do pecado. Nós sabemos disso. Mas quando você caminha em direção ao Pai, o Pai te levanta, o Pai te transforma. Aquela mulher poderia dizer: mas como eu vou viver nessa sociedade? Todo mundo me conhece, todo mundo sabe o meu passado. Mas Jesus olhou para ela e disse: dos teus pecados não me lembro mais,
vai-te em paz. Eu vou transformar a sociedade. O povo vai olhar para você diferente. Quando você andar pelas ruas da cidade, o povo vai ver em você uma nova criatura, transformada, redimida pelo poder do sangue de Jesus. Jesus, eu sei que tem mais gente nesta noite para o Senhor. Pode vir, irmão. Às vezes nós queremos resistir o poder do Espírito Santo, mas o Espírito Santo está falando no teu coração, falando: vai, eu vou renovar, eu vou transformar, eu vou te fazer uma nova mulher, um novo homem, porque Jesus é um Deus que transforma a vida das pessoas. O Senhor está te chamando nesta noite. Aleluia. Mais uma alma para Cristo. Aleluia, Senhor. Está vindo ali mais um. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Mais duas pessoas para o Senhor. Eu sei que Deus está salvando nessa noite. Jesus vai transformar a sua vida. Aleluia. Mais alguém? Vamos orar então. Estenda suas mãos para esses irmãos. Eles fizeram uma melhor opção da vida deles. Vamos orar para que o Senhor dê para eles força, para eles permanecerem na presença de Deus. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui está estes irmãos, ó Pai, que se entregam diante da Tua igreja, na Tua casa, que te entregam as suas vidas, ó Pai. Derrama sobre eles, Senhor, aquela mesma unção que o Senhor derramou sobre aquela mulher. Transforma a vida deles, ó Pai. Renova eles. Faça com que eles, Senhor, tenham força para daqui para frente viver na Tua presença em espírito e em verdade. E nesta noite Jesus te fala: eu não me lembro mais dos teus pecados. Eu apaguei os teus pecados. Eu transformei as tuas vidas. Viva agora, a partir de agora. E a palavra de Deus diz: a tua fé te salvou. Vai-te em paz e seja uma nova criatura, remida pelo poder do sangue de Jesus. Amém? Aleluia. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus abençoe. Por favor, irmãos, acompanhem o pastor Jeremias, os pastores, para estarmos